colaborador que ele é demitido por justa causa, sem justa causa, desculpa, ele tem aí alguns saldos, alguns valores a receber. Então, vamos ver quais são. Como o próprio nome diz, se refere à dispensa do empregado sem que haja uma causa específica para o seu desligamento. Nesse caso, o empregado terá direito. Quando for fazer, então, a rescisão do contrato dele, ele tem alguns direitos como saldo de salário. O que é saldo de salário? Saldo de salário nada mais é do que os dias que ele trabalhou no mês que ele foi mandado embora. Por exemplo, ele foi mandado embora hoje, dia 24 de agosto. Então, o saldo de salário dele é de 24 dias. Ele foi mandado embora dia 2 de setembro. Então, o saldo de salário dele é de 2 dias. É o dia realmente que ele saiu da empresa. Aviso prévio. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, mas eu já vou dar uma antecipada. O aviso prévio, ele pode ser pago como indenizado, quando a empresa me manda embora e eu não preciso voltar mais na empresa a partir do momento que eu assino a minha rescisão, ou trabalhado, quando a empresa pede para que eu fique trabalhando por um tempo até que ache alguém, de repente, para pôr no meu lugar. Pode fazer isso? Lá na frente a gente vai falar sobre esse detalhe. 13º salário, ou seja, os meses que eu trabalhei no ano da minha demissão. Então vamos lá. Nós estamos no ano de 2020. A empresa me mandou embora hoje, dia 24 de agosto. Quantos meses de 13º eu tenho para receber? 8 meses. Por quê? Porque no ano de 2020 eu trabalhei até agosto. E se a empresa me mandar embora dia 14 de setembro? Tenho direito a 9 meses? Não. Lembra lá quando nós falamos sobre 13º? Eu tenho que ter trabalhado 15 dias ou mais para receber o 13º. E em setembro eu trabalhei 14 dias. Então, conta-se 14 dias de saldo de salário. Mas infelizmente para 13º, conta 8 meses do mesmo jeito. Mas a gente vai fazer o cálculo disso lá na frente, tá, gente? Fiquem calmos. Férias vencidas e proporcionais. Férias vencidas, se eu tiver um ano de período aquisitivo dentro da empresa, mas eu não fiz o período concessivo, ou seja, minhas férias venceu, mas eu não as tirei. Então, precisa ser pago as minhas férias vencidas. E proporcionais? Proporcionais são os meses que deram após as férias vencidas até a minha rescisão. Por exemplo, as minhas férias vencidas foram em março. Em março deu um ano que eu estou na empresa. Eu não tirei e também, na verdade, não pagou e também não teve meu período concessivo. Então, eu vou contar de abril até agosto. Quantos meses deram? Esses meses que deram são chamados de férias proporcionais. Adicional de 1/3 de férias. O que é? Eu vou somar minhas férias vencidas, mas as minhas férias proporcionais. Vai dar um valor. Esse valor eu divido por 3. E aí, eu tenho que receber mais esse adicional de 1/3. Lá em cima, gente, aqui no 13º, eu esqueci de colocar, mas eu ganho também 1/12 de 13º indenizado. Ou seja, eu ganho um mês a mais de 13º por indenização. FGTS sobre valores rescisórios de natureza não indenizatória. Falamos sobre isso na primeira aula de departamento pessoal, que seria todos os meses que eu trabalhei na empresa, pode ser 12 meses, como pode ser 120 meses.
a data da minha admissão até a data da minha demissão. Esse valor ele tem que estar depositado na minha conta. E 40% da multa sobre o total do depósito efetuado na conta do FGTS. Na verdade, o dono da empresa tem que depositar 50% sobre o valor de cima. Mais 10% o governo já pega para ele. Então, fica-se como 40%. E, como eu fui demitida sem justa causa, eu preciso preencher o formulário do seguro-desemprego. Pedido de demissão. Ocorre quando o empregado vê a necessidade de se desligar da empresa, seja por insatisfação, oferta de outras empresas, como melhor salário, melhores condições empregatícias, entre outros. Neste caso, o empregado terá direito. Vamos lá. Quando nós falamos de pedido de demissão, e eu brinquei com vocês lá no slide anterior, que eu dizia que a gente pede a conta do emprego ou porque arrumamos um marido milionário ou porque nós ganhamos aí muito dinheiro em uma loteria federal. Porém, também pode acontecer a necessidade de fazer eu pedir a conta de uma empresa porque eu estou insatisfeito, embora eu particularmente acho muito difícil, pelo fato de que, assim, eu acredito que todo mundo necessita trabalhar. Por mais que é um lugar que eu não goste, por mais que é um lugar que eu não tenho muitos amigos, que os meus chefes pegam no meu pé, que eu faço um horário monstruoso, não estou satisfeito com aquilo que eu exerço profissionalmente, eu ainda preciso trabalhar. Eu só sairia da empresa caso tivesse um outro emprego em vista. Mas caso contrário, eu acredito que temos que engolir aí muito sapo, mesmo na insatisfação. Oferta de outra empresa. É como se fosse jogador de futebol. Tem os olheiros. Então eles ficam de olho em alguns colaboradores e tentam aí fazer uma negociação de forma que você abandone a empresa na qual você está exercendo uma atividade e acaba te oferecendo aí um salário melhor do que você ganhava. Às vezes a empresa que você trabalha de sábado, essa empresa acaba oferecendo para você trabalhar de segunda a sexta. Te oferece benefícios como plano de saúde, um vale alimentação maior do que você tem, um plano odontológico e até oferece melhores condições de trabalho, onde as pessoas são mais abertas, onde você tem chance de crescimento profissional. Aí então você acaba pedindo a demissão. O que eu vou receber então se pedir a demissão? O saldo de salário igual o demissão sem justa causa. Férias vencidas com acréscimo de 1/3 mais as férias proporcionais. A mesma coisa que eu expliquei lá no demissão sem justa causa. 13º proporcional, do mesmo jeito que eu expliquei no demissão sem justa causa, mas não recebe 13º indenizado. Eu só recebo 13º indenizado no demissão sem justa causa. Salário família, se o colaborador tiver direito. Não recebo aviso prévio indenizado, posso de repente receber o trabalhado, mas nós vamos ver lá na frente também. Não recebo o FGTS, ele fica retido na minha conta, e os 40% que tem que ser depositado também não é necessário.